Eu me fecho no meu mundo quando vou estudar inglês. Prefiro muito mais ficar sozinho, estudando ali, só eu comigo mesmo, do que, por exemplo, numa sala de aula cheia de gente que eu não conheço, com quem eu não quero interagir. Se você é assim ou conhece alguém que é desse jeito, então fica nesse vídeo, que eu vou te mostrar como aprender a falar inglês em até 6 meses, sendo quem você é. A verdade é que as pessoas têm maneiras diferentes de funcionar. E muitas das vezes a gente está acostumado a usar métodos, cursos ou materiais que tentam colocar todo mundo na mesma caixinha, no mesmo jeito de ser. Isso naturalmente se provou não funcionar ao longo de vários anos. Aqui você vai entender que aquela pessoa que gosta de ficar um pouco mais no canto dela, um pouco mais fechada, ela tem um bom motivo para ser assim. É muito fácil se incomodar com pessoas que são mais fechadas e têm um jeito diferente de funcionar. Mas se você conhece uma pessoa que é dessa forma, naturalmente talvez se pergunte por que alguns alunos de inglês preferem se isolar? Ou porque parece que eu me sinto muito mais confortável me isolando no meu canto, em vez de pegar e me abrir para outras pessoas, ir para salas de aula, estudar presencialmente com outras pessoas. Se você, ou até a sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha ou algum amigo é desse jeito, você vai entender que existem dois perfis característicos que têm esse jeito de funcionar. Hoje vamos falar especificamente de um deles, que a gente chama de perfil característico de um aluno engenhoso. O perfil engenhoso é uma pessoa que geralmente vai ter um comportamento muito específico de se isolar das outras pessoas. E a verdade é que nós precisamos entender qual que é o contexto, o corpo, a mente e a vida de uma pessoa que prefere e inclusive se dá muito melhor se isolando de outras pessoas, ficando no próprio canto e tendo uma maneira muito mais desconectada, muito mais no mundo da lua de aprender as coisas. Uma pessoa assim, aprender inglês é uma coisa relativamente fácil por conta de compreender padrões. São pessoas que vão perceber rapidamente como funciona a estrutura da língua, mas vão ter muita dificuldade na hora de externalizar esse conhecimento de maneira presencial. É aquela pessoa que prefere muito mais aprender a falar inglês praticando com pessoas dentro de um jogo, um chat, ou até de alguma maneira que você não tem que estar cara a cara com outra pessoa. Para alunos assim, a gente respeita o seu jeito de funcionar, personalizando a abordagem, levando em consideração que você vai se sentir muito mais à vontade, na maioria dos casos, estudando e praticando com uma IA. Em vez de você estar ali com uma pessoa ou com alguém que não é o seu professor, você vai estar muito melhor quando você está realmente dentro do seu próprio mundo, se isolando um pouco da realidade lá de fora, inclusive de métodos que são repetitivos, chatos e monótonos. A verdade é que o contexto de uma pessoa que tem essa característica, esse jeito de funcionar, remete à fase lá da infância, mais especificamente na época do útero. Mas, Léo, você está me dizendo então que a fase uterina de uma pessoa é capaz de afetar a vida dela como adulto, até a maneira que ela aprende inglês? Com certeza. E mais interessante, nós vemos isso em centenas, talvez até milhares de alunos que têm essa mesma dificuldade de entender que o jeito dele de funcionar não é errado, muito pelo contrário, é a melhor maneira dele ser e é a melhor maneira dele aprender a falar inglês, quiçá em até menos de 6 meses. Então toda a nossa abordagem aqui vai ser justamente incentivando esse aluno a entender por que ele é desse jeito e por que é bom ser assim. Uma pessoa como essa, como havia falado, é alguém que lá na fase da infância, na época uterina, ela vivia um desenvolvimento onde a mãe, específico, né? A mãe em específico, estava preocupada com diversas coisas. Poderia ser, por exemplo, alguma questão externa, como uma preocupação financeira, uma preocupação ainda com relação a relacionamentos, com relação à saúde ou diversos motivos que poderiam preocupá-la com relação à gravidez. Essa criança, obviamente, não tem uma percepção do que está acontecendo do lado de fora. Ela não sabe o que é pai, o que é mãe, o que é emprego, o que é política, o que é cenário global. Ela simplesmente sabe que em algum momento o mundo parece ficar pior quando ela existe. Toda vez que aquela criança se mexe no útero da mãe, ela inconscientemente lembra que está grávida e, consequentemente, o sangue que antes ia para o útero agora vai para o coração. E o útero que era quentinho, confortável, era maleável, agora se torna duro, frio e desconfortável. Aquela criança rapidamente pensa: o momento em que eu existi, o mundo ficou pior. Então acho que a melhor coisa que eu posso fazer é existir menos, mexer menos. Ela vai se fechando, se fechando e fechando. Energia que antes iria para o corpo, agora começa para a cabeça, desenvolvendo nela um mundo muito mais criativo, muito mais engenhoso, muito mais fora da realidade. Naturalmente, essa criança, quando ela se desenvolve, começa a estudar inglês,
quando criança, adolescente ou adulto, ela vai ter um jeito muito característico de aprender. Inclusive, o corpo e a mente dela também vão ser distintos. É aquela pessoa que é o típico nerdzão, bem magrelo, com o olho mais arregalado, geralmente usa óculos, é uma pessoa que coloca barreiras entre ela e o mundo real. O óculos, inclusive, acaba sendo, em muitos dos casos, essa barreira. Uma maneira de se distanciar um pouco da realidade, de estar desconectada daquilo que antes, lá na fase da infância, de maneira inconsciente, gerou algum tipo de incômodo. Essa pessoa, então, além de ter quinas e articulações mais ressaltadas, ter muitas vezes o lábio um pouco mais fino, olhos um pouco mais esbugalhados, ter um aspecto desengonçado, é uma pessoa que realmente, quando vai se articular com a vida, ela tem um jeitinho um pouco mais desengonçado mesmo. É uma pessoa que se conecta menos com outras pessoas, porque naturalmente a energia que iria para o corpo estaria mais conectada ao toque, à interação com o mundo, comece para a cabeça e trazer nela uma capacidade absurda de criatividade, de raciocínio, de imaginação, de realmente olhar para as coisas e entender como elas funcionam. Isso é muito interessante e muito relevante, porque essa criança, depois de virar um adulto, ela começa a entender padrões muito rápido, encontrar a lógica das coisas com muita facilidade. E por uma consequência inevitável, quando ela vai estudar inglês, ela também vai entender muito rápido os padrões da língua. Inclusive com idiomas que são mais fáceis, idiomas que eles não têm tanta complexidade gramatical como é o caso aqui do inglês, né? Uma língua um pouco mais acessível nesse sentido. Só que, se toda a interação com o outro gera um certo desgaste a nível mental e emocional, segundo os caminhos neurais que ele já havia estabelecido na infância, conectar-se com outras pessoas vai ser desagradável mesmo. Vai ser uma coisa desconfortável, uma coisa que não parece convidativa. O grande medo dessa pessoa, desse aluno, desse conhecido, familiar seu, do seu cônjuge, nesse caso, é de se sentir rejeitado. Ele não quer ter uma conexão com as pessoas, sentir que antes mesmo de ter a chance de se conectar, o mundo já não o quis. O mundo o afastou, o mundo falou, você não é bem-vindo aqui. Entenda que naquela época o mundo era o útero, agora o mundo é qualquer relação, qualquer interação com outras pessoas. Nesse momento, é natural, é até inevitável que ele vai gerar ali um certo receio em conectar-se com outras pessoas e vai desenvolver um dom incrível, extraordinário de imaginar, de criar hipóteses, de criar teorias, de conseguir olhar a lógica por trás das coisas. É um tipo de pessoa que até é emoção, ela é muito racionalizada. Não é aquela pessoa que vai ser muito emotiva, que chora por nada, é uma pessoa muito dada a esse lado emocional, é uma pessoa muito pelo contrário, que ela se conecta muito com a razão e com a lógica por detrás das coisas. Quando você encontrar uma pessoa assim, saiba que não apenas o jeito dela de aprender inglês e de praticar vai ser distinto, como também a maneira dela de interagir com o mundo, de interagir com você também não vai ser o mesmo. Ela não vai querer muito toque, ela vai querer muita praticidade, muita lógica nas coisas e vai ser uma pessoa um pouco mais fechada. Se você aceitar as ideias dela, aceitar o que ela traz do mundo imaginário dela, é natural que você vai ter mais acesso. E se você é o tipo de professor, de amigo, de colega conhecido que critica muito as ideias dessa pessoa, acha que elas são muito fora do normal, parece que vieram do mundo da lua, ou que são ideias que não são muito boas, você pode esperar que naturalmente ele se feche cada vez mais. Por quê? Se aquilo que ele trouxe para o mundo não foi bem-vindo, então eu acho melhor realmente desconectar cada vez mais e ir lá para o meu mundo particular, ir lá para o mundo da lua. Entende então qual que é a grande chave por detrás da interação desse aluno? Entendeu por que os alunos conseguem de fato aprender a falar inglês em até 6 meses graças a esse tipo de metodologia? Porque a gente entende que o caminho natural para ele não é da interação com outras pessoas. É um caminho mais desconectado do mundo real, é um caminho mais criativo, é um caminho até um pouco mais lúdico quando você pensa em jogos, filmes e séries. E se esse é o jeito dele de funcionar, ele é quem ele precisa ser. É o que nós faremos. Vamos incentivar cada vez mais a aprofundar nessa forma de ser. Aqui é muito comum com os alunos a gente colocar eles a praticar usando o celular, usando o Perplexity, usando, por exemplo, o Gemini, o ChatGPT, ou até algumas outras ferramentas que também disponibilizamos para os alunos. Porque nós sabemos que se esse é o jeito dele de funcionar, esse jeito merece ser respeitado, incentivado e estimulado, para que ele possa ser quem ele é e, naturalmente, aprender inglês em até 6 meses. Quando você imagina isso tudo, a pergunta é, para você, é fácil identificar nas pessoas esse tipo de comportamento? É fácil respeitar isso nos outros? É uma coisa
mais natural e mais tranquila ou uma coisa mais confusa para você? Se você é esse tipo de aluno que tem esse jeito de funcionar, saiba que para você vai ser muito mais rápido, fácil e até automático estimular essa característica que você possui, seja ela aprender com jogos, filmes, séries ou até mesmo aprender sozinho na internet. É uma pessoa que vai ter um impulso um pouco maior de ser autodidata e tá tudo bem. Só que naturalmente você vai aprender muito mais rápido e muito melhor se você interagir e falar com as pessoas, praticar o inglês de fato, não só com o professor, mas com as ferramentas que nós temos disponíveis. Porque assim você não vai deixar e não vai cair na armadilha de ser aquele famoso sei inglês, entendo quando escuto, mas não sei de falar. A fala exige a prática. Mesmo que você fale menos, seja mais cirúrgico, é importante que você pratique e externalize esse conhecimento. Do contrário, é bem provável que ele vai ser pouco útil para você, ou muito menos útil do que deveria ser. E se você é professor ou conhece alguém que tem essas características, é importante saber não só estimular, mas respeitar esse jeito de funcionar daquele aluno, independentemente de ser o perfil ou o comportamento que mais se adeque àquele método que você utiliza ou àquela abordagem que a escola convencional traz. Se você tem essa perspectiva, essa maneira de enxergar as coisas, é muito mais fácil trazer resultados significativos num tempo recorde para aquela pessoa. Que inclusive vai um disclaimer para quem não conhece o Flash English, que não acompanha o projeto. Se você é aquela mãe que tem um filho que tem essas características, não é para você se sentir culpada. A verdade é que vieram várias habilidades e dons que essa pessoa desenvolveu graças àquela situação que a princípio pode ser desconfortável para a criança, mas que é alguma coisa que gerou nela dons extraordinários e que naturalmente vai impulsioná-la muito na vida se a pessoa souber utilizar, não só com inglês, mas na vida como um todo. Então, se você não sabe exatamente qual é o seu perfil, ou imagina que é esse ou aquele, gostaria de entender melhor como funciona, acompanhe aqui o nosso conteúdo que a gente vai estar trazendo cada vez mais clareza. E já manda para aquele seu amigo que tem essas características, ou aquele professor que você conhece, que tem alunos de muitos perfis diferentes, para que eles possam conseguir falar muito melhor em menos tempo e de uma maneira muito mais leve, agradável e divertida. Nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo você vai entender como é que funciona o perfil daquelas pessoas que são mais extrovertidas, que falam mais, que são um pouco mais melodramáticas ou um pouco mais divertidas e entender como funciona o perfil das pessoas oradoras. Nos vemos na próxima e até lá. Se você gostou então do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal para ter mais informações sobre cada um dos perfis e de maneiras diferentes de aprender a falar inglês em até 6 meses, respeitando o seu jeito de ser. Inclusive, já compartilhe com aquele seu amigo, colega, aluno ou professor que tem essas características, que é um pouquinho mais desconectado, um pouco mais no mundo da lua, bem criativo, gosta ali de Guerra nas Estrelas, gosta de várias séries, filmes que envolvem esse mundo imaginário. E também não deixa de seguir a gente para ter mais informações de cada um dos passos a respeito dessas formações de perfis e como você pode aprender a falar de maneira muito mais leve. E aqui já vai um vídeo para trazer mais informações a respeito dos próximos perfis, para você não ficar de fora e não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!